E nesse momento, com muita alegria, eu quero repartir com vocês uma porção da Sagrada Escritura. E nessa noite nós vamos interromper um pouquinho da nossa série sobre o Sermão da Montanha. Mas antes de prosseguirmos com a palavra, queria apenas fazer menção, porque hoje pela manhã eu estive pregando lá na IBA Sede, lá no Santa Mônica. Nós tivemos 5 membros desta casa descendo as águas do batismo. E foi um momento assim, muito especial, de muita celebração. Eu não sei se tem alguém aqui essa noite que esteve descendo as águas. Cristina, a irmã Cristina está ali. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela. Glória a Deus pela sua vida. Que maravilha, gente. Foi um tempo muito especial. E isso é sinal de que a família da fé tem crescido de maneira saudável, e nós glorificamos a Deus por isso. Nesta noite, quero repartir com vocês uma mensagem que certamente vai transformar a sua forma de enxergar a vida e de enfrentar desafios. E para isso, por gentileza, convido você a abrir comigo ou ligar comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 10. O título da mensagem nesta noite é O Segredo do Contentamento. Esse é o título. Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 10. Palavras do apóstolo Paulo, assim diz o texto. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de estar em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apenas até aí, fecha os seus olhos. Pai, nós te rendemos graças nessa noite, por tua bondade nesse lugar, por esse tempo de comunhão, onde a tua palavra é semeada aos corações. E nós te suplicamos que nessa noite, mais uma vez, haja expansão de entendimento, e que o nosso coração de fato seja aquecido pela sua verdade. Transforma as nossas vidas, transforma as nossas famílias, transforma o nosso jeito de enxergar a dura realidade pós-queda, porque nós entendemos que a nossa segurança eterna está em Cristo Jesus, Pai. E que nesta noite o nosso coração seja consolado por esse segredo revelado a nós, que é o contentamento. Assim oramos para a tua glória, não em nosso nome, mas em nome de Jesus. Amém e amém. Se eu te perguntasse, você gostaria de aprender um segredo para viver bem em qualquer situação da sua vida? Você gostaria? Eu tenho certeza que sim. Gostaria de descobrir um segredo que te ajudasse a enfrentar situações extremas? Pois bem, nesta noite nós iremos aprender esse segredo. E o nosso professor será o apóstolo Paulo. Paulo foi alguém que enfrentou situações extremas, mas em todas elas ele descobriu um segredo que fez toda a diferença. Por isso, o texto que lemos nesta noite nos revela um segredo que pode mudar completamente o nosso jeito de enxergar a vida. E que segredo é esse? É o que nós estamos chamando de o segredo do contentamento. Iremos descobrir esse segredo nesta noite, mas antes nós precisamos percorrer um caminho que o texto nos apresenta. Então, para descobrir esse segredo, primeiro, vamos entender o que é contentamento. Segundo, vamos reconhecer que
contentamento é algo que se aprende. E por fim, nós vamos revelar o segredo do verdadeiro contentamento. Então, trilhando esse caminho, nós começamos no primeiro ponto. O que significa, de fato, contentamento? E de cara eu já digo para você que contentamento é uma das lições mais importantes da vida cristã. O contentamento é um estado pleno de satisfação em Deus. Grave isso no seu coração. Contentamento é um estado pleno de satisfação em Deus. É uma consciência de que em Deus já temos o essencial. Estar contente não significa ser feliz o tempo todo. Porque eu não sei se te contaram isso. Ninguém é feliz o tempo todo, tá? Por mais que a pessoa tenha uma vida bonitinha nas mídias sociais e parece que dá tudo certo. Não. Ninguém é feliz o tempo todo. Por isso, repito, estar contente não é o mesmo que estar feliz o tempo todo. Mas estar contente significa que a nossa alma está divorciada das circunstâncias e aliançada com Deus. Ou seja, se eu estou contente, eu estou satisfeito em Deus, independente das circunstâncias que me envolvem. É interessante que, olhando para o texto, quando Paulo diz que aprendeu a viver contente, no texto original ele utiliza a palavra grega autarques, que é a mesma raiz de autarquia. E essa palavra grega no primeiro século era usada para se referir a um país que tinha tudo o que precisava. Ou seja, era um país autossuficiente. Ele tinha os seus próprios recursos, tinha os seus próprios produtos naturais, portanto esse país não necessitava de importação. Ele não necessitava de nada do que vinha de fora. Voltando ao texto, tem uma diferença, porque quando Paulo utiliza a palavra autarques, ele não está afirmando que é autossuficiente em si mesmo, mas Paulo está dizendo que em Deus ele tem abundância de recursos e de provisão. Por isso, Paulo não precisa de nada do que vem de fora, porque em Deus ele já é completo e satisfeito, então em Deus ele tem contentamento. Por isso eu repito, contentamento é um estado pleno de satisfação em Deus. E por isso eu não dependo do que é externo para estar satisfeito, porque Cristo Jesus é suficiente em minha vida. Entenda isso essa noite. Se você não aprender a estar contente, a estar satisfeito em Deus, nada mais nessa vida vai conseguir te satisfazer. Nada mais. Porque o ser humano, ele funciona da seguinte forma. Se hoje, por exemplo, você tem um carro, amanhã você vai querer ter um carro melhor. Se você tem hoje uma casa num certo status, amanhã você quer ter uma casa melhor. Se hoje você recebe o salário X, amanhã você quer receber 2X. Se hoje você realiza uma determinada viagem, amanhã você quer uma viagem melhor ainda. E eu não estou dizendo que essas coisas são erradas. Que fique bem claro. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que às vezes a gente consegue o carro dos sonhos, às vezes a gente consegue a casa dos sonhos, o salário dos sonhos, a viagem dos sonhos, mas depois que passa um certo tempo, parece que lá no fundo nós ainda estamos insatisfeitos, querendo alguma coisa. Dentro de nós existe sempre um desejo por mais e mais e mais. E esse desejo que temos por mais, na verdade, é uma busca por satisfação e contentamento. O problema é que nós insistimos em buscar satisfação e contentamento no lugar errado. O que eu estou dizendo é que existe um buraco na alma do ser humano, existe um vazio, e esse vazio só pode ser preenchido por Cristo. Você pode ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor salário, as melhores viagens, mas se Cristo não estiver presente em sua vida, você sempre estará insatisfeito. Você nunca vai conseguir se contentar, porque a ausência do contentamento nos deixa insatisfeitos e inquietos, com a alma desassossegada. Sem o contentamento, a gente vive reclamando, porque
Nada está bom o suficiente para nós, sempre está faltando alguma coisa. E é interessante que quando Paulo escreve aos Colossenses, ele vai dizer que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude de divindade, e também nele nós recebemos a plenitude. Isso significa que o ser humano só é pleno, contente, satisfeito e completo quando ele recebe Cristo na sua vida. Então, se você não buscar contentamento em Deus, você não vai encontrar contentamento em mais nada nessa vida. Se você não aprender a se satisfazer nele, nada mais vai te satisfazer. Sempre vai ter um buraco, um vazio. Sempre vai haver um anseio por mais e mais, e nunca vai estar bom para você. Sempre haverá a sensação de que está faltando alguma coisa, que nada nessa terra está sendo suficiente para te preencher. Portanto, o que é contentamento? Contentamento não é estar feliz o tempo todo, não é isso. Contentamento não é ter tudo o que você quer aqui nessa terra. Contentamento é a presença do essencial, e o essencial é Cristo, é estar satisfeito em Deus. Isso é contentamento. Segundo ponto, além de entender o que é contentamento, também como igreja precisamos reconhecer que o contentamento é algo que deve ser aprendido. Nós podemos e devemos aprender a viver contentemente diante de Deus. E eu leio os versos 11 e 12 que dizem: digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Aqui nos versos 11 e 12, Paulo utilizou o verbo aprender por 2 vezes. Portanto, contentamento é algo que se aprende. Paulo aprendeu o segredo de estar satisfeito em qualquer circunstância, em qualquer situação. E meus irmãos, Paulo era homem assim como eu e você. E se Paulo aprendeu diante de Deus, certamente eu e você podemos e devemos também aprender. Porque contentamento é algo, não é algo que se aprende vendo vídeos no YouTube. Contentamento não se aprende lendo livros. Contentamento se aprende na prática. Ou seja, eu e você precisamos viver essas experiências. Porque olhando para o texto, Paulo disse: eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é abundância. Paulo está dizendo: eu sei, ninguém me contou, eu passei por isso, eu vivi na pele. Paulo está dizendo: eu sei o que é escassez, eu sei o que é fartura. E ao passar por tudo isso, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, Paulo experimentou circunstâncias extremas. E na prática, diante de Deus, ele aprendeu a ser contente. Entenda uma coisa: circunstâncias boas ou ruins são oportunidades de aprendizado. Foi por meio delas que Paulo aprendeu o contentamento. Então, se nessa noite você está passando por algum momento bom em sua vida, glória a Deus, porque você está tendo a oportunidade de aprender a se contentar em Deus e não na circunstância de um bom momento. Em contrapartida, se você está passando por um momento difícil, glória a Deus, você está tendo a oportunidade de aprender a se contentar em Deus, mesmo vivendo a circunstância de um momento difícil. Porque na verdade não importa se o momento é bom ou se o momento é ruim. A nossa satisfação não depende de um momento a ser vivido, mas do Deus vivo que habita dentro de nós. Portanto, nos momentos bons ou ruins, nós temos oportunidades de aprendizado. Então, aproveite as oportunidades, porque se você aprender o contentamento, a sua alma não mais vai ser governada pelas circunstâncias. A sua alma estará segura e satisfeita em Deus. Porque esse contentamento, ele produz em nós aquilo que eu chamo de independência circunstancial. O contentamento nos faz ser dependentes de Deus e ao mesmo tempo independente das circunstâncias. Mas infelizmente algumas pessoas insistem em viver o contrário. Tem gente que é dependente das circunstâncias e independente de Deus, acha que tudo acontece na força do seu braço.
E essas pessoas vivem uma loucura, porque se a circunstância é boa, então a vida da pessoa está boa. Mas se a circunstância é ruim, é desfavorável, então a vida da pessoa está ruim, porque ela depende das circunstâncias. As circunstâncias lhe governam o coração. Portanto, o correto é o seguinte: de Deus somos dependentes, das circunstâncias somos independentes. Elas não devem ser determinantes sobre o nosso coração. E eu vou além do que diz respeito às circunstâncias. Nós somos independentes, mas não indiferentes, porque nós não ignoramos o que acontece à nossa volta, nós não fazemos vista grossa, contudo, simplesmente agimos debaixo da dependência de Deus. Por isso eu disse que contentamento é quando a nossa alma está divorciada das circunstâncias para estar aliançada unicamente com Deus. Então, quanto mais rápido você aprender o contentamento, menos as circunstâncias vão afetar o seu coração, vão afetar suas decisões, vão afetar os seus pensamentos. Precisamos aprender o contentamento o mais rápido possível, porque a ausência dele nos deixa escravos das situações da vida. É aquele velho exemplo que todo mundo conhece, né? Do termômetro e do termostato. Conhecem essa diferença, né? Porque o termômetro é passivo, o termostato é ativo. O termômetro sofre a influência, o termostato, ele exerce a influência. Então, nessa diferença, quando a gente olha para o termômetro, nós entendemos que a temperatura do ambiente, ou seja, as circunstâncias, definem o marcador do termômetro. O termostato é diferente. O marcador do termostato é o que define as circunstâncias, é que define o clima, é que define o ambiente. Então, quem vive contente diante de Deus é termostato. Porque do contrário disso é terrível. Porque o termômetro representa aquelas pessoas descontentes, pessoas escravas das circunstâncias. Elas não têm forças para mudar ambientes, elas sempre sofrem a influência, sofrem a ação, elas são diretamente afetadas em seus corações. Se a temperatura sobe, ela sobe também, se a temperatura cai, elas também caem. Ou seja, são pessoas emocionalmente manipuladas, governadas por situações. São vítimas situacionais, pessoas que estão submissas ao que as circunstâncias determinam. Agora, a pessoa que busca contentamento em Deus, ela deixa de ser esse termômetro, se torna um termostato, porque a base do seu contentamento está em Deus, e nada abala a verdade de Deus. E se somos morada do Espírito Santo, quem define a temperatura de cada ambiente, ou seja, quem define o nosso posicionamento na vida, não é o que vem de fora, mas aquele que habita dentro de nós, o próprio Deus. E talvez alguém pense assim: pastor, você está falando isso aí porque você tem a vida perfeita. Você está falando isso porque você não sabe o que eu estou passando. Bom, uma mentira é uma verdade. A primeira mentira é que eu não tenho uma vida perfeita. E a verdade é que realmente eu não sei o que você está passando. Mas eu tenho certeza que ninguém aqui dentro desse prédio está passando pelo mesmo que o apóstolo Paulo passou. Isso aqui eu tenho certeza. Porque olhando para o texto, o apóstolo Paulo é alguém que tem autoridade para nos ensinar sobre o que é contentamento. Porque Paulo, quando ele esteve em Filipos, Paulo foi preso, foi açoitado ilegalmente com varas, foi jogado num calabouço, foi colocado num tronco, assim como um escravo, para ser humilhado publicamente. Além do mais, em sua trajetória missionária, Paulo enfrentou frio, fome, sede, nudez, mais açoites, foi apedrejado e sofreu 3 naufrágios. E depois, ao escrever essa carta aos Filipenses, Paulo estava preso em Roma, aguardando um julgamento para saber se a sua cabeça seria arrancada ou não. E essa carta que ele escreveu aos Filipenses é amplamente conhecida como a carta da alegria. Então eu tenho certeza que ninguém aqui dentro está passando pelo mesmo que o apóstolo Paulo passou. E a pergunta que nos surge é: como que é possível alguém falar de tanta alegria
mesmo estando em uma situação completamente desfavorável? A resposta é simples. Paulo aprendeu a se contentar em Deus. E por isso, ele deixou de ser vítima das circunstâncias para se tornar vitorioso sobre elas. Paulo era dependente do Criador e independente das situações à sua volta. Então Paulo aprendeu o segredo de estar contente, satisfeito em qualquer momento da sua vida, por mais terrível que fosse. Ele estava contente nos momentos bons e também nos momentos difíceis. Ele estava contente nos momentos de honra e também nos momentos de humilhação. Ele estava satisfeito nos momentos de abundância e nos momentos de escassez e necessidade, porque o seu estado de satisfação não era circunstancial, era transcendente. É por isso que eu estou dizendo que eu e você precisamos aprender o segredo do contentamento, porque todos nós passamos por momentos bons e ruins. A diferença está naqueles que aprenderam o contentamento diante de Deus. Então, recapitulando, primeiro, precisamos entender o que é contentamento, esse estado pleno de satisfação em Deus. Segundo, precisamos reconhecer que contentamento é algo que se aprende. Então, se você já foi salvo pela graça mediante a fé em Jesus, você está nesse processo de santificação progressiva e tem a responsabilidade de buscar aprender a viver contente diante de Deus, de ser satisfeito nele, independente das notícias que batem à sua porta. E em terceiro lugar, nós precisamos revelar o segredo do contentamento que Paulo tinha. E Paulo revela o seu segredo justamente no verso 13, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aqui nós temos a revelação do grande segredo do apóstolo Paulo. Aquele que foi perseguido, que foi preso injustamente, que sofreu apedrejamento, naufrágios, picado por cobra, e por aí vai. Mas ainda assim ele consegue escrever uma carta de Filipenses que fala de alegria do início ao fim. E aqui está o segredo: tudo posso naquele que me fortalece. E ao falar desse segredo, é necessário fazer uma ressalva, porque tudo posso naquele que me fortalece é um dos versículos mais incompreendidos no meio da igreja brasileira. E o grande problema é que algumas pessoas tiram o texto do seu contexto e aí, meu irmão, vira uma bagunça. Portanto, o que é que não significa tudo posso naquele que me fortalece? Em primeiro lugar, tudo posso naquele que me fortalece não significa que você pode fazer o que quiser da sua vida. Porque tem gente que pensa assim: pastor, a partir de hoje vou realizar todas as minhas vontades. E eu pergunto por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Segunda coisa, o que é que não significa tudo posso naquele que me fortalece? Não significa que Deus te autorizou a sair por aí fazendo proezas e loucuras. Porque tem gente que pensa assim: pastor, eu vou saltar do 12º andar, vou pular do avião sem paraquedas, vou bater os meus braços após o culto até eu chegar na lua. Por quê, criatura? Não, pastor, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Oh, Jesus. O que não significa tudo posso naquele que me fortalece? Não significa que você vai conquistar tudo o que você desejar. É aquele pensamento aqui: em 2023, eu vou conquistar tudo o que eu quiser, vou ganhar muito dinheiro, vou ficar famoso, vou ser o cara mais rico dessa cidade. E aí eu pergunto: qual que é a garantia disso? Não, porque a Bíblia diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Gente, em nome de Jesus, não é nada disso. Esse versículo não tem nada a ver com a teologia da prosperidade, não tem nada a ver com aquele triunfalismo coach gospel que diz que você vai governar todas as coisas. Isso não significa que você a partir de hoje vai se tornar um super crente. Pastor, mas o que é que então significa quando Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece? Bom, para descobrir o significado, precisamos voltar esse texto ao seu contexto. E aqui Paulo disse, nos versos anteriores, que ele já passou por momentos bons e por momentos difíceis.
Houve momentos em que ele teve mais do que precisava, e houve momentos que ele não tinha nada. Ele experimentou fartura, e também experimentou escassez, frio e fome. Passou por altos e baixos. Ele enfrentou situações extremas, e por isso ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo está dizendo para nós o seguinte: ei, igreja, eu passei por altos e baixos, eu enfrentei situações difíceis e extremas, mas com a força que Cristo me deu, eu pude enfrentar qualquer situação. Esse é o significado do texto. Tudo posso naquele que me fortalece, significa que em Cristo nós temos forças para continuar fazendo a vontade de Deus, mesmo em meio a circunstâncias difíceis e extremas da vida. Portanto, o segredo do contentamento de Paulo era a força que Cristo lhe dava. E agora o segredo já não é mais segredo, ele foi revelado a nós. O nosso contentamento vem da força que Cristo nos dá todos os dias para a glória de Deus Pai. Entenda essa verdade. É o segredo que Paulo revela a nós. Eu tudo posso naquele que me fortalece. É o segredo do meu contentamento, da minha satisfação, independente das situações que me circundam. Agora, o texto diz: tudo posso. E como filho de Deus, eu tenho que entender que antes do tudo posso, eu tenho que me lembrar do nada posso. Porque o tudo posso aponta para Cristo, e o nada posso aponta para mim mesmo. Porque quando eu reconheço que na minha própria força eu nada posso, aí eu estou na condição que Deus quer. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que a graça de Deus nos basta, e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então Paulo não disse: tudo posso em mim mesmo, ou tudo posso na minha própria força. Não, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, é Cristo quem nos dá a força. É Cristo quem nos fortalece, para que possamos enfrentar qualquer parada, para que a vontade de Deus seja feita. Então, com a força que Cristo nos dá, nós enfrentamos momentos de crise. Com a força que vem do nosso Senhor, enfrentamos altos e baixos, situações extremas, enfrentamos a dor e a angústia, enfrentamos as perseguições, encaramos a morte de cabeça erguida. Por quê? Porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Então não importa as circunstâncias, não importa as situações, não importa as suas lutas particulares, em Cristo você é capacitado, em Cristo você é habilitado, em Cristo você é fortalecido para fazer tudo o que Deus te chamou para fazer, segundo a vontade dEle. Então qual é o segredo do contentamento? Qual o segredo dessa satisfação transcendente? O segredo é o Cristo que nos fortalece. O Cristo que nos fortalece é o segredo desse contentamento. Porque em Jesus nós somos plenos, completos, satisfeitos. Em tudo, em Cristo nós temos tudo o que precisamos para viver o que Deus quer que a gente viva. Portanto, somente Jesus pode te fortalecer. Somente Jesus pode te completar. Somente Jesus pode satisfazer esse buraco na sua alma que sempre pede por mais e mais e mais. Só Ele satisfaz. Portanto, esse é o segredo de uma vida de contentamento diante de Deus. A melhor casa pode ser legal, mas não vai preencher esse vazio. A melhor viagem pode ser muito boa, mas não vai preencher esse vazio. Porque de nada adianta estar com a mente descansada, de nada adianta estar preparado fisicamente para correr uma maratona se a sua alma não aguenta dar um passo adiante. Só Cristo satisfaz em plenitude o coração humano. Eu quero concluir recapitulando, dizendo que contentamento é um estado pleno de satisfação em Deus. É a consciência de que em Deus já temos o essencial. Por isso, repito, estar contente não é estar feliz o tempo todo, porque ninguém é feliz o tempo todo. Estar contente significa que a nossa alma está divorciada das circunstâncias e aliançada com Deus. Ou seja, se eu estou contente, eu estou satisfeito no Criador, independente das situações que circundam a minha vida. Grave isso no coração. Se Cristo é a sua força, não importa o que vai acontecer na vida. Se Cristo é a sua força,
você será capaz de viver com muito ou com pouco. Se Cristo for a sua força, você vai estar contente na fartura ou na escassez. Se Cristo for a sua força, você vai aprender o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. É Cristo quem nos fortalece, é Ele quem nos completa, é Ele quem nos satisfaz. E por isso nessa noite eu lanço um desafio para você carregar durante a sua semana. A partir de hoje, se te fizerem a seguinte pergunta: como é que você está? E ao invés de falar que está tudo bem, você simplesmente vai responder: eu estou contente. E aí vão perguntar novamente: você está contente por quê? Você está feliz? Não necessariamente. Já sei, você está contente porque você está vivendo uma fase boa na sua vida. Não necessariamente. Não, então você está contente porque você já conseguiu tudo o que você quer. Isso você vai dizer: não, eu não estou contente porque eu tenho tudo o que quero. Eu estou contente porque eu já tenho tudo o que preciso. E tudo o que eu preciso é Cristo. Eu já tenho o essencial e a minha vida se satisfaz nele. Por isso eu estou contente. Eu estou contente. Cristo basta. Nada além de Cristo. Cristo é suficiente para cada um de nós. É o segredo do nosso contentamento em todo o tempo. E se você entendeu essa palavra, por gentileza, coloque-se de pé no seu lugar. E feche os seus olhos. Talvez você esteja vivendo uma temporada muito boa. Ou quem sabe você, assim como Paulo, está passando por um momento muito difícil. Que nessa noite, em nome de Jesus, você entenda que Cristo é suficiente para você e dele vem um verdadeiro contentamento. Não importa se o momento é bom, se o momento é ruim, porque o que faz a diferença não é o momento a ser vivido, mas o Deus vivo que habita dentro de nós pelo Espírito Santo. Pastor, mas eu não sei se eu tenho o Espírito Santo. Para ter o Espírito Santo, você precisa crer com o seu coração, confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. E você não tem que pagar nada por isso. A salvação é de graça, mediante a fé. Feche seus olhos no seu lugar. Pai, eu quero te agradecer nessa noite, porque a sua palavra nos consola, nos confronta e transforma o nosso coração. É na sua palavra que nós encontramos esperança para levantar a cabeça e continuar trilhando a jornada da fé, porque não são as circunstâncias que determinam o nosso posicionamento na vida, mas é o teu Espírito que em nós habita, é quem determina como devemos agir no dia a dia, Pai. Por isso nessa noite nós te suplicamos o teu favor e a tua graça, e te pedimos, Pai, nos dê a verdadeira sabedoria que vem do alto, ó Deus. Aquece o nosso coração, que o teu Espírito venha influenciar as nossas ações perante as circunstâncias extremas da vida, diante das adversidades. Que o teu Espírito sopre sobre nós a direção, a decisão, as palavras, as ações, porque a nossa alma precisa estar divorciada das situações que nos circundam. Que a nossa alma aprenda a depender unicamente do Senhor. Não importa as notícias que baterão à nossa porta, nós confiamos num Deus soberano que cuida das nossas vidas, porque o nosso Pai não é Pai negligente, Ele cuida cada um dos seus filhos, Pai. Por isso nós confiamos em Ti, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos a nossa semana, as decisões que tomaremos nessa semana, nós colocamos diante do Senhor. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos fortaleça, porque Cristo nos basta. Em Ti, nós já temos tudo o que precisamos. Tudo que nós precisamos, nós já temos no Senhor, Pai. Nós já temos em Ti. E nós te agradecemos por isso. Porque isso não é mérito nosso, é mérito de Cristo. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício. Obrigado pela Tua provisão. Obrigado pelo Teu contentamento que enche a nossa alma, Pai. Obrigado, obrigado. Nós te agradecemos nessa noite, Deus. Por isso nós podemos cantar que não há nada, Jesus. Nada melhor, Pai. Nada melhor.
Ele é suficiente. Erga sua voz, cante essa verdade. Não há nada, nada melhor, não há nada. Nada melhor que o Senhor. Nada melhor, nada nos satisfaz. Nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, das belezas às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, Só a igreja. não há nada, nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Mais uma vez, para encerrarmos. Não há nada, nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. E ainda com seus olhos fechados, coloque a mão sobre o seu coração. Repita essa oração comigo, dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a sua palavra e ela gerou fé no meu coração. Por isso eu me arrependo dos meus pecados e eu lanço fora tudo aquilo que me afasta do Senhor. Eu lanço fora todo medo, toda culpa, toda insegurança, e eu me arrependo dos meus pecados diante do Senhor. Eu creio com o coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança com o Senhor. Amém. E ainda com olhos fechados, eu quero aqui perguntar: quem fez essa oração, se identificando com ela, entregando a sua vida a Cristo Jesus? Aí mesmo no seu lugar, levante a sua mão bem alto. Você que fez essa oração, entregando a sua vida a Cristo, aí mesmo no seu lugar, levante a sua mão bem alto, porque Cristo te faz um convite nesta noite. É Ele quem vai te satisfazer em plenitude. É Ele que vai preencher o vazio do seu coração, porque não existe nada melhor e maior que o nosso Deus. E sendo assim, eu creio que todos nós temos certeza da vida eterna. Quem tem certeza da vida eterna aí? Quem está satisfeito em Deus aqui nessa noite? Cristo basta. E não há nada melhor do que a presença dEle. Então não importa de agora em diante o que você vai encontrar na vida. O que importa é o que a vida vai encontrar em você. Você tem Cristo.
Você tem o Espírito Santo. Você foi selado com a marca da promessa. Então, quem define o seu posicionamento na vida não são as situações, é o seu Senhor, porque você foi comprado por preço. Jesus é o nosso dono, pertencemos a Ele, e é Ele quem determina o nosso posicionamento na vida a partir da sua palavra. Você crê nisso? Então, se de agora em diante a sua semana for legal, você vai estar contente em Deus. E se a sua semana for difícil, você também vai estar contente em Deus. Independente do que aconteça. Mesmo se a sua sogra for te visitar. Mesmo se o galo perder, né, pastor Ronald? A gente vai estar contente. Porque em Cristo nós somos satisfeitos e completos. Amém? Que o amor do Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que vocês vão em paz, tenham uma semana abençoada na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, meus irmãos.